Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Biologia e Ciências da rede pública e da rede privada do estado de São Paulo. E hoje estou aqui para ministrar uma aula para vocês sobre Mendel, sobre a primeira lei de Mendel. Vamos falar um pouquinho sobre genética. Vamos lá? Primeira lei de Mendel. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Mendel, quem foi esse grande cientista, né, Gregor Mendel, e vamos falar sobre os primeiros estudos, sobre os primeiros trabalhos, né, de Mendel. Então vamos lá. Aqui tem uma breve apresentação sobre a minha pessoa, sobre a minha formação, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, né, como é a minha formação e tudo mais. Então vamos ao Mendel, né? Quem foi Gregor Mendel, né? Quem foi essa pessoa maravilhosa que fez grandes feitos pela biologia, né? Pelos estudos da genética. Mendel foi considerado por muitos anos o pai da genética, né? Mendel foi um monge, ele era um cara que morava num mosteiro e no fundo desse mosteiro, ele cultivava uma horta. E dentro de todos os legumes e o que ele tinha ali para ser, né, administrado pelas mãos dele, ele tinha uma plantação de ervilhas. E essas ervilhas, elas davam em alguns momentos plantas de sementes lisas e plantas de sementes rugosas. Tinha alguns momentos que as plantas também geravam, né, ervilhas amarelas e ervilhas verdes. E ele ficou muito curioso, né, a respeito disso, e ele foi fazer vários experimentos. E dentro dos experimentos que ele fez, né, um dos principais experimentos que ele fez foi com as ervilhas. Então ele começou a perceber que algumas características que um organismo tinha não existia no pai dela, né? Ali naquela geração, aquela característica ela não estava aparecendo. E aí, depois de vários estudos e vários, né, experimentos, Mendel ele concluiu e ele colocou que os genes, na hora que eles estão fazendo a formação dos gametas, então você tem lá, né, a meiose. Então você tem um gene que veio do pai, um que veio da mãe. Então você tem lá o espermatozoide e o óvulo, no nosso caso, né? 23 cromossomos no espermatozoide com 23 cromossomos no óvulo, se unindo, formando os 46 cromossomos da espécie. Na hora que tenho aqui os 46 cromossomos da espécie, vou fazer a formação dos meus gametas lá na puberdade. Hoje nós sabemos que nós temos o processo da meiose para a formação dos gametas. No século XIX, quando o Mendel fez esses experimentos, a gente não tinha essa noção, né? E aí ele concluiu que esses gametas, né, que esses genes, na hora de formar os gametas, eles separavam, segregavam de forma independente. E aí ele criou a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação independente, ok? Então ele falou sobre essa lei, ele acreditava que os indivíduos, né, os pais formavam gametas geneticamente com a metade dos gametas dos pais. Como? Segregando os genes de forma independente. Vamos ver como foram esses trabalhos dele. Então, o que que Mendel concluiu, né? O que que Mendel fez os seus trabalhos? Então, tem um desenho extremamente didático para vocês analisarem. Então, dois tipos de ervilha: a ervilha amarela e a ervilha verde. A ervilha amarela
Mendel fez o quê? Ele pegou uma parte ali do mosteiro onde ele cultivava e ele isolou. Ele pegou uma parte e colocou só as plantas que davam sementes de ervilhas amarelas, várias gerações. Amarela, 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 amarela. Em um outro canto da plantação, ele colocou só verde. Verde, 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 verde. Aí, um certo dia, o que que ele fez? Ele pegou uma planta de semente amarela, colocou num vaso, pegou uma de semente verde, colocou num vaso, deixou elas próximas e cruzou essa semente amarela, essa planta que davam sementes amarelas, com essas plantas que davam semente verde. E pela curiosidade, todas as sementes dos dois vasos nasceram amarelas. Aí ele ficou muito curioso. Ele falou assim: Meu Deus, você tem aqui um indivíduo que só dá amarelo, aí o outro só dá verde. E a hora que eu misturo os dois, dá só amarelo. Aí ele pegou essa amarela que veio da mistura da verde com a amarela e fez um processo de autofecundação. Sabe o que que aconteceu? A próxima geração deram 75% de plantas com sementes amarelas e 25% de plantas verdes. Aí ele ficou mais curioso ainda. Ele falou: Meu Deus, você tem duas plantas, uma verde e uma amarela. Aí eu cruzo elas, dá tudo amarelo. Aí eu pego as amarelas e na hora que eu faço uma autofecundação, vai aparecer uma parte amarela, mas vai aparecer verde? E aí Mendel concluiu que todas as características hereditárias, é, existem genes que nós chamamos que são genes dominantes e genes recessivos. Mendel acreditava que os genes dominantes eles eram mais fortes e ele escondia a manifestação do gene recessivo. Então, assim, ele concluiu que os gametas vão receber, cada gameta recebe um pedaço, né? Um alelo do par de genes. Então, você tinha aqui sementes verdes, sementes amarelas. A prole, né, para a primeira geração, pegava um gene da amarela, um gene da verde. Só que a hora que esse amarelo com esse verde se unia, aparecia a característica amarela. Por quê? Porque a amarela é uma característica dominante em relação à cor verde, nesse gene da ervilha. Só que assim, aqui eu tinha o verde, aqui eu tinha o amarelo. Juntou um gene verde com gene amarelo. Ó, tem um gene de cada. Só que o que eu estou vendo, a característica que eu estou vendo é uma planta amarela. Se eu pegar essa planta amarela e fazer uma autofecundação nela, algumas vão aparecer verdes e a maioria vai aparecer amarelas porque são dominantes. E aí Mendel chamou esses genes de dominantes e recessivos. Para ficar mais fácil, a genética colocou para esses genes letras. E é sempre que letra que vai usar? Professora, por que usou V? Né? V de quê? V de verde. Todas as vezes que nós vamos usar letrinhas para falar de alelos, para falar de genes, nós vamos usar a letra do gene recessivo. Entre o amarelo e verde, o verde é recessivo, então ganha-se a letra V. Letras minúsculas, Vzinho, Vzinho, para recessivo sempre. Todas as características recessivas ganharão letras minúsculas. Todas as características dominantes receberão letras maiúsculas de dominantes, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. A hora que eu junto um Vzão
Com um Vzinho, o Vzão é maior, é dominante. Com o Vzinho, ele encobre, ele esconde o Vzinho. Mas o Vzinho tá ali. Então, eu tenho uma planta amarela, só que agora um gene dominante, um gene recessivo. Nós chamamos esse gene de genes heterozigóticos, de genes diferentes. Agora eu tenho genes heterozigóticos. Então, homozigótico, Vzão, Vzão. Homozigótico, Vzinho, Vzinho. Letrinhas iguais, genes iguais, pares de genes iguais. A hora que esses genes se misturam, aí eu pego um Vzão e um Vzinho hétero, são genes heterozigóticos, genes diferentes. Olha quanta coisa Mendel descobriu, né? Então, Mendel associou as letras, Mendel falou dos genes dominantes recessivos, Mendel disse que esses gametas, eles segregam de forma independente, né? E nessa independência, pessoal, eu posso ter um organismo heterozigótico, eu posso ter duas plantas amarelas, porém, essa aqui tem um Vzão e um Vzinho, essa tem um Vzão e um Vzinho. A hora que esses gametas segregarem, o Vzinho pode juntar com o Vzinho e formar uma planta de cor verde. E se juntar esse Vzão com esse Vzão? Vai dar amarela. E se juntar esse Vzão com esse Vzinho? Vai dar amarela. Então, os genes heterozigóticos continuam com a característica do dominante. Genes dominantes são muito mais específicos, muito mais fortes que os genes recessivos, ok? Então, por isso que é comum você ter duas pessoas que têm um filho com uma característica que nenhum dos dois tem no fenótipo. Mas dentro do DNA, você tem essa característica. Então, eu vou falar uma bem clássica para vocês: olhos azuis. Então, os olhos azuis são vários pares para determinar a cor dos nossos olhos. Por isso que tem vários tons, né, de cores. Vários castanhos, vários verdes, né, o azul. Bom, enfim. Mas resumindo, nós temos o olho azul, que A de recessivo, azinho, azinho para olho azul, azão, azão para olho preto, azão e azinho para olhos castanhos. Então, o meu olho é castanho. Só que na hora da segregação, na hora da meiose, os genes segregam. Eu vou ter óvulo carregando azinho e vou ter óvulo carregando azão. Se esse azinho se unir a um espermatozoide que está carregando azinho, a criança nasce com os olhos azuis. Então, um casal de olhos castanhos pode ter uma criança de olhos azuis. Por quê? Porque castanho é um olho heterozigótico, composto por duas características, uma dominante e uma recessiva. Agora, um casal de olhos azuis. O homem tem o olho azul. Azinho, azinho nos espermatozoides dele. Separou. Então, todos os espermatozoides dele vão ter azinho, gametas azinho. Uma mulher de olho azul. Azinho, azinho. Um homem de olho azul com uma mulher de olho azul, os dois carregando só genes azinho, como é que tem que ser os filhos? Todos eles de olhos azuis. Então, um casal de olhos azuis vão ter filhos de olhos azuis. Um casal de olhos castanhos podem ter filhos de olhos pretos, olhos castanhos e olhos azuis.
certo? É lógico que existe mais genes envolvidos na cor do olho. Mas basicamente, para vocês terem uma ideia de que genes heterozigóticos aumentam o que nós chamamos de variabilidade genética. Então, quando você tem duas pessoas geneticamente diferentes com genes heterozigóticos, a probabilidade desse casal ter filhos com genes diferentes dos pais é muito grande. E isso é muito bom para a genética. Quanto mais diversidade nos seres vivos, melhor para a prole, melhor para os filhos. Por quê? Porque diminui a probabilidade daquele gene que está na família, que causa uma doença genética, possa acompanhar em todas as gerações. Tudo bem? Então, isso é muito bom. E Mendel descobriu tudo isso. Ele só não sabia como escrever, ele não sabia como que isso acontecia. Mas ele fez todos os estudos e tudo que a gente falou até agora foi ele que descobriu. Ele só não sabia como provar, porque ele estava no século XIX. Aqui nós temos os cruzamentos para vocês analisarem. Então, semente amarela, vezão, vezão. Semente verde, vezinho, vezinho. Segregou, separou. Aí eu vou ter um gene que veio da mãe, vezão. Um gene que veio do pai, vezinho. Vezão, vezinho. Ficou com semente amarela, porém o vezinho tá aqui, ó. Ele não tem o fenótipo, a característica é amarela. Mas lá no DNA dele, lá no gene, ele tem o verde, tá lá, ok? Então é sempre assim. Quando ele pegou a semente amarela heterozigótica e fez uma autopolinização, nós tivemos aqui quatro tipos de gametas, quatro tipos de indivíduos diferentes. É uma coisa importante, pessoal, todas as vezes que nós vamos estudar a genética, todos os genes, pessoal, sem exceção. Um gene veio do pai, um da mãe. É 50% para cada lado. Quem é você? Ah, eu sou igual à minha mãe. Tenho o cabelo igual dela, a cor da pele igual dela. Eu puxei só a minha mãe. Não é verdade. É 50% para cada lado. 50% do seu DNA veio do espermatozoide, 50% veio do óvulo, que quando se parearam, se uniram, formou o seu DNA. E esse seu DNA formou-se as suas características, que são chamadas de fenótipos, mais as características ambientais que também vão interferir. Então, assim, sem exceção, pessoal, todas as características genéticas é metade para cada lado. Ai, vamos continuar com o olho azul, que é um exemplo fácil. Ah, o meu pai tem olho azul. Minha mãe tem olho castanho. Ah, eu tenho olho azul, puxei meu pai. Queridos, papai doou o azinho do olho azul. Fechou? E o outro azinho, da onde está vindo? Tem que vir da mãe. Então, o seu pai sempre vai fornecer o azinho, porque é o que ele tem. Para você nascer de olho azul, a sua mãe tem que mandar o óvulo que vai ser fecundado, tem que ser o óvulo que está carregando o azinho para gerar olho azul. Então, ai, por que que eu tenho olhos azuis? Graças aos meus pais, mamãe e papai. É lógico que quando a característica ela tá na primeira geração, é muito mais fácil de acontecer. Mas isso não significa que vai acontecer, ok? Sempre assim. Aí nós temos, então, três indivíduos amarelos, um homozigótico e dois heterozigóticos, ó, as letrinhas hetero diferente.
Porém, tem uma letra pelo menos amarela. Se tem uma letra amarela, ela já é amarela. Se ela tem um Vzão, ela já tem a característica amarela. E o Vzinho vai ficar aqui dentro do DNA dela. E essa daqui pode gerar descendentes de cor verde, como essa gerou. Pais diferentes, pais amarelos, tem 25% de chance de nascer um filho com uma característica diferente dos pais. Então, uma semente verde pode nascer de um cruzamento de plantas amarelas, desde que elas sejam heterozigóticas. Aqui tem um outro tipo de cruzamento, né? Essa primeira lei que vai falar sobre a segregação independente. Aqui nós temos duas características. Uma semente amarela lisa com uma semente verde rugosa. Aqui nós já temos duas características. Então, assim, dentro do nosso DNA, nós vamos ter um montão de características. Você pode estudar as características separadas, falar de cor, por exemplo. Estou falando de planta amarela e verde. E estou falando de uma outra característica que é lisa ou rugosa. Faço os dois cruzamentos e cruzo. Ou eu posso simplesmente juntar essas duas características e fazer um único cruzamento, ok? Mas lembrando que essas características, esses genes, segregam de forma independente. Você vai fazer tipo uma distributiva. Então, aqui você tem Vzão, Vzão, Rrão, Rrão. Vzinho, Vzinho, Rrinho, Rrinho. Como vai ser o filho, a primeira geração? Vem aqui um V da mamãe, Vzão. Um V do papai, Vzinho, Vzão, Vzinho. R, um R da mamãe, Rrão. Um R do papai, Rrinho. Aí eu tenho uma planta que ela é amarela, lisa, porque ela tem os genes dominantes. Então, eu tenho aí a característica, o fenótipo da semente amarela e lisa, porém, eu tô carregando aí, né, a característica da recessividade. E aí, se a gente autopolinizar, nós vamos fazer a distributiva. Quais são os gametas possíveis para essa planta? Então, vamos separar, vamos segregar. Vzão com Rrão primeiro, depois Vzão com Rrinho. Aqui, ó, Vzão Rrão, Vzão Rrinho. Depois o próximo, Vzinho com Rrão, Vzinho com Rrinho. Tá aqui? Então, vamos supor que essas são as características do pai. Se autopolinizou ou polinizou como igual. Essas são a mãe. Então, o gameta masculino vai se unir ao gameta feminino. Se o gameta masculino se unir ao feminino, esse com esse vai gerar uma planta. Vzão, 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 Vzão. Rrão, 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 Rrão. Segundo quadradinho. Vzão, Vzão, Rrão, Rrinho. E assim sucessivamente. Ao final, você tem um quadro com 16 plantas diferentes. Aí você vai ter plantas com quatro tipos de características. Você pode ter a amarela lisa, a amarela rugosa, a verde lisa e a verde rugosa. Como é que eu sei? Pelos genes. Se tem um Vzão, já é lisa. Se tem um Rrão, já se tem um, desculpa, se tiver um Vzão, já é amarela. Se tiver um Rrão,
já é lisa. Lembrando que a letra que nós usamos é sempre do recessivo. Então, que planta é essa? Essa é verde, a primeira. É verde, lisa. Verde, lisa. E essa? Verde, lisa. E essa? Verde, lisa. Na segunda linha, verde, lisa. Verde, opa, errinho, rugosa. Verde, rugosa. E essa? Verde, lisa. Verde, opa, errinho, rugosa. Verde, rugosa. Amarela, rugosa, quer dizer, né? Todas as aqui são amarelinhas. Essa, amarela, lisa. Amarela, lisa. Opa, vezinho. Verde, errão, lisa. Vezinho. Ó, verde, errão, lisa. E na última geração nós vamos ter vezão e errão, lisa, amarela. Vezão, opa, errinho rugosa, amarela, rugosa. Vezinho, verde, lisa, porque tem um errão aí. Tem uma característica dominante, já é a dela, ok? E totalmente recessiva, nós temos a verde rugosa. Esse é um quadro mais específico da segregação independente que Mendel fez. E aqui nós já temos duas características, não só uma, mas duas, ok? Então, dentro disso, nós vamos estudar depois, na próxima aula, sobre as genealogias, né? Falar um pouquinho sobre as anomalias genéticas. Existem algumas anomalias que nós vamos carregar na nossa herança genética, na nossa árvore genealógica, e isso vai passando de geração para geração. E Mendel descobriu que isso pode pular gerações, porque eu posso ter uma característica e dentro do meu DNA, dentro do meu gene, o meu gene dominante encobre essa característica recessiva. E muitas vezes essa característica recessiva, ela pode ser características de doenças. Então, eu posso ter miopia, que é não enxergar de longe, e os meus pais podem não ser míopes. Então, meus pais não nasceram míopes, não têm o gene da miopia. Por que que eu tenho? Porque o gene dominante deles encobriu o gene da miopia. E quanto mais diferentes formos, melhor para as nossas proles, ok? E aí nós vamos ver isso nas nossas próximas aulas. Por hoje era isso, né? Falamos bastante sobre Mendel, quem foi Gregor Mendel. Foi um grande cientista, um pai da genética, né? Foi ele que descobriu como as nossas características hereditárias elas passavam de um organismo para o outro através dos nossos gametas. Hoje sabemos que é por conta do processo da meiose. Mendel não sabia do processo do crossing over. Mendel não sabia que os genes trocavam informações antes dos gametas segregarem. Mas isso é um assunto para outra aula, ok? Então, por hoje é só. Muito obrigada pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Muito obrigada.